Fala, meus amigos! E aí? Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Ania Elke, eu sou designer de móveis e eu sou do canal do YouTube Marcenaria Fora da Caixa. Também estamos no Instagram com o mesmo nome. Eu quero dizer para vocês que é uma honra estar participando dessa live aqui hoje, porque o meu caso, assim como a Promob, eu tenho um caso de amor de muitos anos, já faz 15 anos que eu uso o software. E também eu cheguei a trabalhar lá em Curitiba por um curto período de tempo, depois por 3 anos eu fui representante da Promob aqui em Uberlândia, Minas Gerais, onde eu moro. E hoje eu tenho uma escola credenciada da Promob, do qual eu capacito as pessoas a fazerem projetos num curso básico do Promob, curso presencial. Então eu acompanhei toda essa trajetória, toda essa evolução do software e para mim é muito gratificante estar aqui falando um pouquinho com vocês, Então agradeço essa oportunidade. Bom, o que a gente vai falar hoje é sobre projeto, apresentação de projeto. Então essa live está sendo feita especialmente para você que é projetista ou mesmo que faça seus projetos de design de interiores ou de arquitetura dentro do Promob. Então, a minha pergunta é: como você tem apresentado seus projetos hoje para o seu cliente? E aí, dá para refletir um pouquinho? Depois você compartilha aí nos comentários, A gente não vai abrir para perguntas aqui ao vivo, mas eu peço que vocês comentem, que vocês façam perguntas, porque todos serão respondidos, Então não deixa de participar aqui com a gente e interagir com a gente. O que eu tenho observado, que muitas marcenarias ou muitas lojas de móveis planejados, acabam não investindo tempo na hora da apresentação do projeto. Tem todo aquele trabalho de projetar e tudo mais, e na hora de apresentar, às vezes, manda o projeto de qualquer jeito, ou simplesmente mostra sem mostrar detalhadamente, sem explicar, sobre o que foi feito ali. E muitas vezes acaba não sendo bem sucedido na hora de fechamento de negócio, E passa um orçamento ali e acha que vai dar certo, e muitas vezes isso acaba não acontecendo. Então, quais são as 3 formas que a gente pode apresentar dentro do Promob? A primeira e a mais simples dela é mostrar o projeto dentro do software. Você fez o seu projeto ali, você vai mostrar todos os detalhes daquele ambiente do que você planejou. Uma segunda opção é você renderizar as imagens, ou seja, transformá-las em foto. Muita gente tem um pouquinho de pavor, desse momento e acaba não renderizando ou não conseguindo uma qualidade satisfatória no render. E é para isso, que existe tanta ferramenta, tanta função, existe tanto vídeo que a própria Promob faz e que está ali no YouTube que você pode usar. Tem uns caras também que são experts nesse assunto, como é o caso do Vinícius Góes, que até fez uma das lives aqui esses dias. Então, se você tem interesse, vai atrás, se capacita para isso, porque isso faz muita diferença na hora de apresentar um projeto. E a terceira, que na minha opinião é a melhor de todas, vou até pegar aqui, é apresentar por meio do óculos de realidade virtual aumentada. Ou seja, você fazer um panorama 360 graus. Então, a Promob, ou melhor, o Promob, o software, permite que você possa usar qualquer uma dessas ferramentas para apresentar o seu projeto. E aqui, sem dúvidas, na minha opinião, gera um maior encantamento disso tudo por meio do óculos de realidade virtual aumentada, em que a pessoa vai conseguir se enxergar dentro daquele ambiente como se estivesse ali em tamanho real. Eu até preparei um vídeo lá no canal do Marcenaria Fora da Caixa, eu explico passo a passo de como fazer um render 360. Explico também sobre o aplicativo que você tem que baixar no teu celular, como é o óculos, vários detalhes, lá tá bem certinho. Ali eu fiz o vídeo pro Realcine antigo, só que o Realcine novo, 2.0, o Promob é muito intuitivo, gente? Isso ninguém pode dizer que não é. É muito parecido, o passo a passo ali de fazer talvez seja até um pouquinho mais simples, Então não muda muita coisa, no final. E aí a minha pergunta é para você, como você tem apresentado o projeto? Como você tem feito? Como você tem explicado para o seu cliente aquilo que você quer vender? A gente tem vários tipos de cliente.
A gente vai ter aquele cliente que, se você mostrar somente dentro ali do Promob, já vai ser satisfatório. Ele já vai achar o máximo, já vai entender tudo e já vai fechar negócio com você. Só que tem aqueles projetos assim mais detalhados e que também vão custar um pouquinho mais, né? Então vale a pena a gente dar aquela caprichada maior na hora de fazer a apresentação. O que eu sugiro, né, sempre para todo mundo que conversa comigo, é de você apresentar o projeto pessoalmente para o cliente. Só que hoje em dia a gente está nesses tempos de quarentena, né? E aí, como é que vai apresentar o projeto pessoalmente? Todo mundo está fazendo videoconferências 1000, né? Tem várias opções ali, Google Hangouts, Zoom, enfim, várias oportunidades ali para você trabalhar e fazer uma videoconferência com o cliente, né? Uma chamada de vídeo em que você consegue compartilhar a sua tela e explicar aquilo que você fez. Eu acho muito interessante, muito importante essa interação. Até esses dias eu vi um vídeo da Tatá que ela estava falando sobre gravar o projeto e mandar num link para o cliente. Talvez seja uma, mas eu particularmente prefiro apresentar e ver a reação que o cliente vai tendo a cada explicação e receber esse feedback ali na hora, caso seja necessário fazer alguma alteração, sabe? Você sentir o seu cliente, eu acho que isso é muito importante. Então, por meio de uma videoconferência também é possível. Eu atuo como designer também e eu faço somente projetos corporativos, ou seja, lojas aí ao redor do Brasil todo. E a grande parte dos meus clientes não são aqui da minha cidade, são de outras cidades. E essa é uma forma que eu uso para apresentar o projeto para eles, videoconferência, né? E compartilho a tela do meu computador e ali eu vou explicando cada detalhe. Dessa forma também, você que é uma marcenaria ou uma loja de imóveis planejados, não corre o risco do seu cliente, né, pegar o seu projeto e mandar para outras marcenarias para fazer o orçamento. Né, você explica ali, né, e você consegue muitas vezes já efetivar o fechamento da venda naquele ato, né? Mas uma coisa que eu costumo falar é que apresentar um projeto de imóveis, né, planejados, não é uma coisa tão simples. Não é só fazer ali um desenho, mostrar para o cliente e querer fechar. Né? Hoje em dia nosso público está muito mais exigente. Nós, como seres humanos, estamos muito mais exigentes. E nessa era digital, né, todas as informações podem estar na palma da nossa mão. Basta a gente colocar no Google ali uma palavra que a gente já consegue buscar características a respeito dela. Então ali, eu costumo comparar a venda do imóvel planejado ou sob medida com a venda de um carro. Eu não sei vocês, mas eu toda vez que eu quero comprar uma coisa que custa muito dinheiro, que é aquele dinheiro suadinho assim, né, para você conquistar, eu procuro saber cada detalhe. Eu procuro querer entender, né, todas as coisas, todos os funcionamentos, entender tudo, né, sobre o carro, por exemplo. Eu quero entender qual que é a potência dele, eu quero entender qual é a garantia que a fábrica dá, eu quero entender sobre os recursos de design, sobre a tela multimídia, como funciona, como que o banco levanta, como que é a regulagem, quais são os compartimentos que você tem ali de porta-trecos, eu quero entender onde tem airbag dentro do carro, eu quero saber todos esses detalhes. E muitas vezes no móvel sob medida a gente não explica esses detalhes para o cliente porque a gente acha desnecessário. Mas vamos imaginar assim, né? Muitas vezes o nosso cliente, né, ele tem ali um carro de 100 mil, 200 mil, e aí ele vai fazer a casa dele, né, vai fazer toda a decoração, toda a parte dos móveis e ele acha caro gastar 100 mil reais para mobiliar a casa dele. Né? Porque normalmente ele já construiu, ele já gastou dinheiro, ele já fez uma grande reforma, chega na hora dos móveis ele já não tem mais dinheiro. E agora, né? Vou pagar 100 mil nos móveis? Você tá louco pagar 100 mil nos móveis? Mas o carro ele paga. E normalmente um carro uma pessoa costuma ficar, né, nos dias atuais, isso é um dado estatístico, cerca de 5 anos com um carro. E depois já troca de carro, né? Antigamente, na minha infância, sei lá, o meu avô tinha um carro para a vida inteira. Hoje em dia já não é mais assim. Né? E um móvel planejado, ele costuma ficar na casa das pessoas cerca de 20 anos.
Esse é outro dado, é outra pesquisa que foi feita ao redor do Brasil para entender um pouquinho do comportamento do consumidor e quanto tempo que o móvel sob medida fica na casa do cliente. Às vezes ele se muda, não está mais usando, usufruindo, se muda de casa e ainda está com aquele móvel. Eu acredito que muitos de vocês devem pegar tipo reformas de móveis que você retira aquele móvel feito de compensado, de fórmica, para colocar um móvel novo de MDF, ou mesmo um móvel de MDF que foi feito ali nos anos 2000. Gente, anos 2000, furacão 2000, era assim minha infância para adolescência ali naquela época, né? Já se passaram 20 anos. Então as pessoas ficam com o móvel por muito tempo. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Que é necessário a gente explicar mais detalhadamente aquilo que a gente está oferecendo no nosso móvel. Como assim, Anne? Que detalhes que eu devo explicar? Vou tomar um gole d'água aqui porque eu estou falando tanto, né? Que detalhes a gente deve explicar? Estou fazendo uma cozinha. Legal, fez a cozinha, mostrou para o cliente a cozinha. E nessa demonstração, o que você fala para ele a respeito da cozinha? Bom, primeiro é importante, né, você mostrar o design total, né, aquilo que você projetou, qual foi a tua ideia, qual foi o teu conceito, no que você se inspirou, que muitas vezes já foi algo que o cliente mesmo já te explicou, aqui vai minha geladeira, aqui vai meu micro-ondas, aqui vai isso, ele já deu mais ou menos as diretrizes para você. E aí você vai começar a explicar alguns detalhes, como por exemplo, a profundidade do seu armário. Vai falar, olha, né, aqui meu balcão ele tem tanto de profundidade, que vai dar um aproveitamento melhor, né, para as coisas que você vai guardar dentro dele. O meu armário aéreo tem tanto de profundidade. Aqui eu estou usando um MDF, né, de tantos milímetros, sei lá, 15 milímetros, 18 milímetros da marca X, que é uma marca conceituada no mercado, que é uma marca que tem uma garantia X. Se você estiver usando um MDF hidrófugo, né, aqueles resistentes mais resistentes à água, à umidade, explique esse diferencial, fale, né, dessa característica que é tão importante. Outra questão que também é muito importante ali, você falar a respeito das ferragens e dos acessórios que você está usando. Então, quais são as ferragens que você está usando? Qual é a marca da ferragem? Qual é a garantia que ela tem? Uma corrediça, quantos quilos essa corrediça vai suportar? O fundo da gaveta, olha, meu fundo é de MDF de 6 milímetros, meu fundo ele é parafusado assim, tá? É um fundo que ele não vai cair na hora que você for colocar a louça, a panela, os talheres, qualquer coisa que seja dentro da gaveta. O puxador que eu estou usando é um puxador de, sei lá, alumínio, é um puxador de Zamac, é um puxador que não vai oxidar, é um puxador que tem esse design limpo. A dobradiça que eu estou usando é uma dobradiça com amortecimento integrado, né? Aqui eu estou colocando um porta-temperos, né? Seja ali um aramado ou seja algo que você tenha feito, né? Em madeira, que você já faz, alguma coisa diferente. Explica sobre cada detalhe. Aí você explica também, né, que você teve todo o cuidado, todo o zelo, né, para deixar o espaço correto de cada eletrodoméstico que esse teu cliente tem na casa dele. Explique sobre a garantia que você dá no seu móvel, fale sobre a assistência técnica que você pode fornecer para ele. Tudo isso é muito relevante na hora de fechamento de negócio. E quando o seu cliente ele escuta tudo isso, né, acerca daquele móvel que ele está comprando, certamente se ele for comparar o seu orçamento com algum concorrente, ele vai lembrar das suas explicações. E aí ele vai poder comparar certo e não comparar só preço com preço, porque há muita diferença entre um móvel e outro. Mostre ali qual que é a fita de borda que você usa, qual que é o teu tipo de acabamento. Caso você faça uma pintura laca, mostra a pintura laca. Se você faz um 45 graus, mostra o 45 graus. Tudo isso é relevante. Tudo isso é necessário e é importante na hora de demonstrar. Quanto mais você munir o seu cliente de conhecimento, né, isso são créditos para você, porque ele vai perceber que você entende daquilo que você faz, que você é uma pessoa técnica e ele vai ver todo o diferencial no seu profissionalismo e na clareza que você está demonstrando as coisas. Uma coisa assim extremamente importante, nunca minta para o seu cliente. Eu tive uma situação que o marceneiro foi fazer aqui uma porta aqui em casa e eu mandei fazer essa porta de alumínio e era uma porta bem alta, ela tinha acho que 2,70 mais ou menos de altura.
e eu pedia que essa porta tivesse 5 furos de dobradiça. E esse marceneiro, ele bateu o pé comigo e falou assim, não, essa porta não precisa ter 5 furos de dobradiça, 3 é o suficiente. E eu falei, não, vou colocar 5, senão não vai sustentar, né? A porta não vai aguentar, vai começar, com o tempo ela vai arrancar ali no MDF, o parafuso vai espanar, não vai aguentar. E aí esse marceneiro, ele teve a audácia de olhar para mim e falar assim, Anne, cada dobradiça aguenta 80 quilos? Por que ele foi falar isso para mim? Gente, é uma mentira, não minta para os seus clientes. Gente, eu trabalhei por 7 anos numa fábrica de ferragens e acessórios, uma fábrica de dobradiça. Eu acompanhava teste de ciclagem de dobradiça e ele foi me falar uma coisa dessas. Então tenha muito cuidado também naquilo que você fala. Só que eu tenho observado, né, que muitas marcenarias, muitas lojas falam muito para mim assim, o cliente só quer preço, 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 né? Será que o cliente só quer preço mesmo? Será que ele não está, às vezes, disposto a pagar um pouquinho mais por algo um pouquinho melhor se a gente souber explicar isso para ele? A mesma situação do carro, quando a gente explica no carro, né, qual que é a função daquele acessório extra, como que é aquela tela multimídia, tudo aquilo ali gera encantamento e conhecimento ao cliente, e ele vai entender que aquilo é algo que ele de fato precisa, e às vezes ele faz uma parcela ou 2 a mais, né, dentro ali do todo do que ele está comprando, que ele nem vai sentir, e assim ele vai estar comprando mais qualidade, seja num sistema de porta de correr, seja numa gaveta, numa corrediça, num articulador, em qualquer ferragem que seja, porque eu percebo assim que na maior parte dos projetos a primeira coisa que as pessoas enxugam, na verdade, são 2, né? A primeira delas é a ferragem, o acessório, coloca coisas mais simples, aquela corrediça muda para um sistema mais simples, o articulador já muda para pistão a gás e assim por diante. E a segunda delas é a cor, mexe na cor. Às vezes o cliente quer uma cor legal, madeirado, alguma cor bonita, algo que imita tecido, pedra, e ele acaba às vezes mudando para o branco porque o marceneiro convenceu que era mais barato e prefere vender preço do que vender qualidade. E tudo isso tem a ver com esse tópico de apresentação do projeto. Então, assim, eu quero incentivar vocês a demandar um pouquinho mais de tempo, né, dentro desse tópico tão importante na concretização da venda, explicar um pouquinho mais para o cliente os detalhes, quais são os teus diferenciais de fabricação, quais são de fato as matérias-primas que você tem usado, né, para fazer aquele projeto, para justificar esse custo-benefício e não vender só preço, né? Então isso é extremamente importante. A gente tem em mãos uma das melhores ferramentas do mercado, que é o Promob, né? Ele tem assim acompanhado, né, essa mudança, né, esse crescimento do setor moveleiro, e ele tem se aperfeiçoado e melhorado a cada dia para nós. Se eu for comparar o Promob há 15 anos atrás com o que ele é hoje, há muita função diferente, né? Há muita coisa que foi melhorado e que foi feito para nos ajudar no dia a dia. Então, resumindo tudo isso que eu falei, né, procurei fazer uma live bem objetiva para poder trazer esse conteúdo de uma forma que fosse aplicável e relevante para vocês. Vamos resumir de alguma forma, né? Então, assim, quais seriam os tópicos mais importantes? 3 formas de apresentar o projeto. A primeira delas no próprio Promob, para aqueles clientes que demandam menos atenção. Segundo, renderização, para aqueles clientes mais exigentes. E terceiro, realidade virtual aumentada, a partir do render 360 graus, para aqueles clientes mais exigentes e que vão fechar aqueles projetos mais top. Você está fazendo a casa inteira? Não precisa fazer a casa inteira no 360, mas faz aqueles principais ambientes que o cliente quer muito ter, sei lá, o quarto dele, ou uma sala, ou uma área de lazer, faz um 360 para gerar aquele encantamento, porque, gente, isso é fechamento na certa. A chance de você fechar um projeto que você mostra numa realidade 360 graus é acima de 90%, comprovado pelos meus clientes que já fizeram o curso comigo. Então, vale a pena investir nisso, gente. Um óculos de realidade virtual, assim como eu falo no vídeo que eu publiquei, ele vai custar menos de R$30 no Mercado Livre.
livre, porque ele é só uma carcaça em que vai o teu celular ali embutido e que vai fazer toda a diferença no encantamento e no fechamento dos seus negócios. Outro tópico importante, apresentar pessoalmente para ter essa troca, sentir o que o teu cliente achou do seu projeto de fato e ter esse feedback do que precisa mudar ou não e para tentar fazer o fechamento no ato da apresentação do projeto. E terceiro, mostre o seu projeto em detalhes, mostre que você conhece tecnicamente, explique cada ferragem, cada acessório, tudo que você usou ali dentro. Bom, é isso que eu tenho para transmitir para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo fez sentido para vocês, né, não deixa de dar um curtir aqui no canal da Promob e também de seguir o nosso canal Marcenaria Fora da Caixa. Nós estamos aqui com a missão de sempre trazer conteúdo relevante que possa te auxiliar a crescer dentro desse ramo no dia a dia. É isso aí, gente. Obrigada por nos assistir e aguarde aí, fique conosco, né? Porque eu tenho certeza que a Promob tem muito mais lives e conteúdos interessantíssimos para você. Até mais. Tchau, tchau.